como vão? Meu nome é Juliana, eu sou psiquiatra e professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. É um prazer enorme poder gravar esse vídeo e pensar que nesse formato, em meio à quarentena e à necessidade de restrição do contato social, ele vai poder alcançar um número bastante expressivo de trabalhadores dos serviços de saúde aqui do município. A proposta é de ser um dispositivo virtual de apoio psicológico a vocês, trabalhadores, que nesse contexto de pandemia estão se vendo diante de uma situação inesperada e de muita vulnerabilidade para sofrimento. Muitos de vocês, se observarem as últimas semanas de trabalho, tiveram mudanças drásticas e abruptas em praticamente todos os processos de trabalho e muito pouco tempo para se adaptar a elas. E alguns estão ainda se adaptando, os processos estão mudando, inclusive diariamente, né? Com um aumento enorme de demandas e horas de trabalho. Muitos estão convivendo com a incerteza sobre a garantia das condições de biossegurança. Será que vão ter EPIs suficientes? Estão sofrendo com isolamento social e afetivo em razão dos maiores índices de contágio e com os cuidados redobrados e muitas vezes cansativos de higiene no final do expediente para evitar contágio de familiares. E como se não bastassem todas essas condições, ainda tem sofrido, infelizmente, com a discriminação de algumas pessoas que consideram vocês transportadores dos vírus. Então, a gente, infelizmente, teve registros aqui no Brasil já de discriminação. Então, é importante que vocês saibam que nesse exato momento, aqui em São Carlos, em São Paulo, no Brasil e em diversas partes do mundo, há um número enorme de pessoas, técnicos, especialistas, pesquisadores e voluntários que estão preocupados com a saúde física e mental de vocês, trabalhadores. Estão pensando, construindo e implementando ações de cuidado. E esse vídeo compõe uma dessas inúmeras ações aqui no município de São Carlos, em parceria com a UFSCar. A ideia é apresentar a vocês de uma maneira bem simples e acessível alguns conceitos e orientações específicas para enfrentamento de situações de vivências altamente estressantes e potencialmente traumáticas. Nós estamos vivendo uma experiência sem precedentes, com características de um desastre, pelo elevado número de vítimas fatais e não fatais, mesmo que a pessoa não seja uma vítima fatal, ela vai ser impactada direta ou indiretamente pela pandemia, pela doença, e também por provocar perda material enorme e muito possivelmente uma desestruturação social. Não sabemos ao certo como ficarão nossas vidas depois da pandemia. Essa é uma experiência altamente estressante e de trauma psicológico coletivo, que pede por ações coletivas e criativas. Embora seja difícil analisar os impactos de uma experiência traumática do ponto de vista coletivo, porque ela depende de fatores individuais, por exemplo, como a pessoa é impactada pelo trauma, pela vivência, se ela é impactada diretamente ou indiretamente, mais ou menos, do tipo de apoio que ela teve, da experiência prévia que ela teve com outras vivências difíceis ou vivências traumáticas e tantas outras variáveis. Mesmo assim, a minha proposta é instrumentalizá-los coletivamente para que vocês passem por essa experiência de uma maneira que minimize a ocorrência de reações desadaptativas ou de possíveis traumas psicológicos. Então, o que é o trauma? Então, do ponto de vista neurobiológico, o trauma ele é o esgotamento da capacidade cerebral de processar uma vivência altamente estressante. É como se a gente experienciasse uma vivência que ela é tão intensa e tão dramática que desperta na gente uma sensação de extrema vulnerabilidade e risco de vida, que a gente não consegue, é tanta informação e tanto afeto, tanto medo, tanto pavor, que a gente não consegue processar. Então, diferentemente das memórias normais do dia a dia, as memórias relacionadas ao trauma, elas são armazenadas no nosso cérebro de uma maneira desorganizada, porque elas não conseguiram ser integralmente processadas.
É como se elas fossem registradas em fragmentos, em recortes, em formas de cheiros, sons, flashes, sensações físicas. E por elas serem fragmentadas e não inteiras, elas permanecem vívidas e recorrentes. Elas ficam voltando e voltando e voltando e deixando a gente o tempo todo hipervigilante e hiperreativo e na defensiva, como se o trauma fosse acontecer de novo a qualquer momento. Então, por serem fragmentos de memória e por estarem intensamente atreladas a esse sentimento de medo e de vulnerabilidade, o nosso cérebro não consegue processar. E esse processamento, ele não é consciente. Não adianta eu me propor a fazer isso conscientemente, ficar me cobrando, né? Eu tenho todas as razões para entender que eu não estou mais numa vivência traumática, mas eu não consigo, porque esse processamento da memória traumática, ele é essencialmente inconsciente. Então, a estratégia, né, ou as estratégias de enfrentamento dessas vivências traumáticas e altamente estressantes, essa estratégia ela passa necessariamente por ajudarmos o nosso cérebro a processar integralmente essas memórias fragmentadas. E para isso, a gente precisa de algumas condições. A primeira das condições é que nós precisamos estar atentos aos nossos mal-estares e aos nossos sentimentos. Nós, profissionais de saúde, temos o péssimo hábito de cuidar muito dos outros e muito pouco de nós mesmos. A gente está acostumado ao mal-estar e negligenciamos nossos sentimentos. É importante nesse processo que os colegas e os familiares nos ajudem e nos apontem de uma maneira bem cuidadosa possíveis sinais de mal-estar ou sofrimentos que a gente possa não estar percebendo. A gente vai se acostumando, né? A gente se habitua ao cansaço, ao esgotamento, ao mal-estar, à queda da qualidade do sono, à angústia, ao desespero. A gente se acostuma e não dá escuta para esses mal-estares. A segunda condição é não julgar os nossos mal-estares e limitações. Todos nós temos habilidades instintivas de superação de dificuldades. Se a gente pensar, por exemplo, num animal, num búfalo que está numa savana e ele está lá, chega um leão, corre atrás dele, ele foge do leão, ele consegue fugir, sobrevive. No dia seguinte, ele está de novo ali na savana. Ele não fica acuado na toca dele, ele está lá de novo. Porque o próprio instinto dele, o cérebro dele já processou aquela vivência de vulnerabilidade, de risco de vida e já integrou e ele retoma a vida dele. Nós, seres humanos, a gente acaba lançando mão da razão, né? E a razão, às vezes, ela atravanca esse processo instintivo de extinção das memórias aversivas, né? Porque a gente dispara o medo, né? O medo dispara na gente uma sensação de mal-estar. Só que a gente não se permite sentir aquilo e julga como se eu fosse fraca, como se fosse um sinal de fraqueza. Eu estou com medo, mas eu não posso sentir medo. E aí eu anulo aquela sensação, aquele sentimento. Eu fico julgando e racionalizando. Esse processo de racionalização, ele interrompe, ele dificulta a integração da minha memória, o processamento completo daquela memória. E acaba registrando ela só a partir de fragmentos. Então a gente precisa estar atento aos nossos mal-estares e a observá-los sem julgamento. Só observá-los, como se eles fossem mensageiros, como se eles quisessem comunicar para a gente alguma coisa, mas que a gente só precisa dar atenção, não precisa julgar, nem interpretar o porquê ou não porquê, não tem essa necessidade. É só observar e não julgar. Uma terceira condição é nós termos reserva cognitiva, tá? Para a gente conseguir concluir os processos de integração das memórias. Se a gente está o tempo todo esgotado mentalmente, quando a gente passa por uma vivência altamente estressante, a gente não consegue ter reserva afetiva, reserva cognitiva para processar essa memória, tá? É como se o cheque especial da nossa memória tivesse curto. Aí quando precisa mais, ele estoura, né? Ele não tem esse recurso a mais. Então a gente precisa permear as nossas rotinas com ações ou atividades que tragam a nossa atenção para o aqui e agora. Atitudes que tragam a minha atenção para as minhas sensações
físicas, essencialmente. Para o paladar da refeição que eu estou comendo, para a temperatura da água do chuveiro caindo no meu corpo, para a sensação do meu pé enquanto eu caminho, ou para a percepção ou a sensação sonora de tocar um instrumento, de fazer um crochê, ou de me propor a fazer uma atividade na minha casa, uma refeição, por exemplo, né, de cozinhar, ou de arrumar uma gaveta, ou arrumar um armário, mas que eu faça me dedicando integralmente e com atenção plena naquela atividade que eu estou fazendo. Essas pequenas brechas de atenção plena são verdadeiros antídotos para a sensação de esgotamento mental que consome muita da nossa tolerância e torna as nossas vivências mais aversivas do que elas realmente são. E uma quarta condição é ajudar o nosso cérebro esquerdo a se comunicar com o cérebro direito. Nós temos dois hemisférios cerebrais, um mais racional, um mais emotivo, e o processamento das memórias traumáticas, ela pede que a gente tenha um diálogo equilibrado, né? A gente precisa da integração, precisamos da integração entre os dois hemisférios cerebrais. Porque a memória traumática, ela está armazenada essencialmente no cérebro emotivo, emocional, como se ele estivesse hiperfuncionante e o hemisfério racional estivesse menos funcionante. É um desequilíbrio. Então a gente precisa também, nesse processamento, equilibrar os hemisférios. Então, a partir dessas, de eu explicar para vocês essas condições, do ponto de vista bem neurobiológico, tá? Eu vou fazer então algumas sugestões de técnicas de enfrentamento dessas situações muito estressantes. A minha proposta é que vocês façam diariamente, pensando que a rotina de trabalho de vocês ela é bastante estressante e são pequenos traumas. O trauma ele não necessariamente precisa ser um trauma com risco de vida, mas ele podem ser pequenos traumas, que a gente chama de traumas complexos também, que a somatória deles causa também um funcionamento muito semelhante a um trauma mais incisivo. Tá? Então, pensando que a rotina de trabalho de vocês está muito estressante e com muita sobrecarga, né? Seria interessante que vocês se propusessem, ou no final do expediente, ou no começo do expediente, a fazerem essas... É uma rotina, né? É uma sequência de ações. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu queria que vocês, então, se dedicassem com disciplina a um momento do seu dia, poucos minutos a essa atitude de autorregulação. Primeiro, vocês vão mentalizar a vivência, ou mentalizar, lembrar, né, ativar a memória de vocês para uma situação que foi bastante ruim, bastante aversiva do dia, né, ou do dia anterior, enfim, especificamente uma vivência ruim, que desperta em vocês sensações ruins ou aversão. Tá? E se deixe levar pelas sensações físicas e pelas emoções que essa memória, que essa lembrança trouxe. E só observe, só preste atenção nessas sensações. Mantenha a sua atenção nessas sensações. Ela trouxe um aperto no peito, um nó na garganta, uma dor de cabeça, um formigamento na mão. Só preste atenção. Traga a sua atenção para essa sensação e só preste atenção. Você vai buscar, prestando atenção nessa sensação, um ponto no seu campo de visão que te traga mais alívio dessa sensação. Então, primeiro vocês vão olhar para a direita. Olhe para a direita e preste atenção nessa sensação, vê se ela fica mais leve. Depois olhem para o centro e preste atenção. E por último, à esquerda. E preste atenção nessas sensações. Vocês vão fixar o olhar no ponto, num dos 3 pontos, que instintivamente vocês percebam que essa sensação de mal-estar, né, essa sensação física, ela está mais leve. É o que a gente chama de nosso ponto ocular de recurso. Tá? E nessa posição ocular e atento às suas emoções, você vai soltar teu pensamento, deixa ele onde ele quiser e vai fazer pequenos toques no seu corpo, né? O mais que a gente acaba fazendo é o que a gente chama de abraço da borboleta, né? A gente cruza os braços assim na frente e fica como se fosse batendo asinhas de borboleta, né?
Eu dou sinais para o meu hemisfério direito e o meu hemisfério esquerdo, né? Então eu faço toques no meu corpo, dos dois lados do meu corpo, né? De uma maneira aleatória, não pode ser sincronizada, tem que ser aleatória. É um modo, a partir do estímulo tátil, de eu comunicar meu cérebro esquerdo com meu cérebro direito, tá? Então vocês vão ficar nesse movimento, prestando atenção na sensação física, do mal-estar ou no sentimento, até essa sensação melhorar. E ela melhora, tá? Essa é uma técnica que leva em consideração os princípios neurobiológicos dos processamentos das memórias e ele é muito eficiente. Se vocês conseguirem fazer uma certa rotina, isso depois do expediente ou antes de começar o expediente, vocês vão se sentir mais regulados, mais inteiros. E essas vivências aversivas, elas vão impregnando, né? Impregnando menos as experiências de vocês. Como eu disse, a gente está vivendo um trauma coletivo e os profissionais de saúde estão muito vulneráveis. Então, vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros com respeito, sem julgamento e com compaixão. Quanto mais precocemente e mais regularmente iniciarmos ações de cuidado psicológico para enfrentar toda a carga de emoções que essa pandemia desperta em nós diariamente na nossa rotina de trabalho, menores serão as sequelas e as reações desadaptativas. Vamos passar por essa experiência juntos e sairmos mais fortalecidos dela. Cuidem-se uns dos outros e dos seus familiares. Um grande abraço em cada um de vocês e até breve.